Neste corte ela nos relata que antes, ela ficava disputando com seu esposo, queria sempre provar que era melhor que ele e com isso tinha uma vida com o seu esposo só de brigas, criadas por ela mesma, não tinha nenhum tipo de sabedoria espiritual. Assista até o final. Foi ensinado para elas. Então, até elas conhecer Jesus e ser curada disso e pegar o caráter de Deus, porque hoje a Laurene, eu não tenho mais o DNA da minha família, eu brinco, né? Eu falo assim, eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho o caráter de Deus hoje. Mas até a pessoa conhecer Jesus e ser cravada esse caráter, né? Aceitar ser filha, porque hoje eu sou filha. Amém. Hoje eu tenho um pai, Amém. né? Que é Jesus Cristo. E aí, naquela época, eu não tinha. Naquela época, eu não tinha um pai, eu não tinha uma figura paterna, não tinha figura de homem. E eu era uma carência total. E aí, eu brigava dentro de casa, eu humilhava meu marido, eu chamava ele pra briga, né? Eu era o macho da casa. Tinha que ser tudo do meu jeito. Então, eu era muito consumista também. Se ele não me desse o que eu queria provar para as pessoas quem eu era. Eu queria ser maior do que as pessoas, né? Eu queria andar melhor do que as pessoas, vestir melhor. Tudo que eu não tinha quando eu era nova, eu queria ter quando eu cresci. Quando eu casei. Eu queria mostrar que eu conseguia, que eu era capaz. Sim. E assim, ó, pastor, infelizmente, hoje, muitas mulheres, né, tá pensando assim, eu tô crescendo, eu tô conquistando, mas elas estão feridas. É para poder mostrar, é para poder falar curar uma ferida que tá ali dentro e provar para as pessoas, né, que elas conseguem. Hoje eu vejo isso, naquela época eu não via. Naquela época eu era uma cegueira espiritual, eu não entendia. E aí o que eu fazia? Nós começamos a ter uma vida financeira boa, porque nós dois sempre fomos muito trabalhador. Também. Então, eu sempre fui assim... eu trabalhei na roça com ele. Aí, depois, a gente fomos cuidar de um colégio agrícola. Eu tirava leite, acordava de manhã, tirava leite de 40 vacas de manhã, de tarde. Eu queria mostrar que eu podia, que eu era mais do que ele, que eu não dependia de ninguém. Então, por quê? Porque minha mãe era assim. A minha mãe, ela conquistou, minha mãe saiu lá da rua. Hoje minha mãe é dona de lojas na cidade. Uau. Sabe? E aí, por quê? Porque ela, pra provar para as pessoas que ela consegue. E aí eu peguei e eu cresci assim. Quando eu casei, aí eu queria provar para ele que ele falava assim, amor, eu ganhei tanto, dá pra tanto? Não, é pouco. Eu quero isso, vamos mais. E aí nós trabalhava de cedo até meia-noite, deixava o filho e vamos conquistar. Vamos fazer. E nós conseguimos. Realmente, nós trabalhava de empregado, ele morava no sítio, né? Ele trabalhava no sítio dos pais dele, ali, junto com o pai e a mãe, vendendo verdura, horta. E eu comecei a trabalhar junto. Aí depois, por causa das discussões, eu saí de lá. Eu tinha, na época, 17 anos. Eu falei pra ele, eu arrumei as coisas numa briga e falei que ia embora. Ia sair de lá. E saí. E fiquei... acho que uns 2 meses que eu saía, mas também eu falava pra ele, assim, mas você não tá eu não tô separando. Eu tô indo embora, mas você é meu marido, você é pai do meu filho. Você vai ter que ir comigo? Aí ele falava, não vou sair daqui, não vou. Eu falava, você vai, porque eu não tô separando. E aí 2 meses depois ele saiu também, que eu falo que também foi muito de Deus. Na época nós fazíamos muito vigília lá na fazenda, né, por causa da minha sogra. E um dia eu chorando, eu falei pro Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a vida que eu levo, porque nós brigava muito. Eu brigava muito com a minha sogra. Minha sogra não aceitava eu como nora, né? Porque ela não tinha ainda entendido do chamado do Senhor, né? Ela ali teve uma namorada antes, que era a namorada perfeita. Que até eu hoje, como mãe, ia querer a outra. Não ia querer eu, não. E aí ela não entendia que, tipo, não era sobre o querer da mãe. É sobre o que Deus tem pro filho. E aí ela não aceitava. Então era muita briga, muita confusão. Assim, de ela jogar minhas coisas no chão e falar que não queria ir lá, entrar dentro de casa, não deixar eu fazer compra. Assim, ela que fazia compra, ele não podia ter o controle do dinheiro porque ela não queria. Aí ela comprava o básico e aí chamava ele para comer lá, as coisas boas, e eu ficava lá. Foi bem difícil, sim, no começo. Só que eu também procurava aquilo, né? Sim. Porque eu brigava. E aí, então, foi essa vida ali. E nesse vigília, eu fui e o Senhor falou comigo. O Senhor usou até um tio dele, que eu não esqueço, que ele era da Assembleia. Esse tio dele foi no vigília.
E aí ele foi tomado pelo Espírito Santo e o Senhor falou assim pra mim, filha, eu vou mudar a tua história. Você vai ter que sair de perto da tua parentela. Eu tenho algo novo pra vocês. E eu, pastor, sempre fui 880, né? Eu sempre sou assim, eu escuto hoje e amanhã eu já tô executando. Ah, eu sou também assim. E aí, mesmo sem conhecimento do Senhor, no outro dia eu acordei e falei, eu vou embora. O Senhor falou que eu preciso sair daqui da casa dos pais. E aí eu fui e falei pra ele, falei assim, eu tô indo embora. E ele pegou e falou, não, não, não. E aí nós descemos pra horta, aí nós estava lá lavando as verduras. Aconteceu uma confusão lá, porque tudo gerava briga, tudo era briga. E aí, por causa de energia, começou a gerar briga. E aí eu peguei, falei pra ele, falei, tô indo embora. Se você não vai, você vai ficar. Eu tinha 17 anos. Aí eu catei meu filho, era um carreador, acho que dava uns 5 quilômetros, né, de carreador. Subi o carreador, lá é terra roxa, né, subida, morro. Peguei meu filho com 2 aninhos, enfiei do lado e falei, tô indo embora. Aí ele falou, como assim você vai embora? Eu falei, não tô separando de você, mas eu tô indo embora. Você quer ficar, você fica. Mas eu tô indo. E eu não vou separar. Você não pensa que você vai largar de mim, você não vai criar teu filho que você vai. Aí fui embora. Fiquei, acho que... Aí no mesmo dia, foi muito de Deus, eu falo que foi de Deus, né? Eu invadi uma casa, porque eu era muito louca, né? O meu irmão... Quase nem notou. O meu irmão foi lá, alugou uma casa e não ficou com a casa. E aí, era pra ele devolver a chave pro homem. Eu falei, não, você não vai devolver, não. Eu vou morar nessa casa. Ele falou, como assim? Eu falei, vou morar. Já vou trazer minha mudança ainda hoje. Aí, conheci um senhorzinho lá, o seu João. Falei assim, seu João, o senhor carrega meus móveis? Ele falou assim, por quê? Daí eu contei minha história pra ele, né? Daí ele falou, não, eu ajudo você. Eu nem vou cobrar frete. Falei, amém, amém, vamos lá buscar. Aí desci o carreador, pegamos os móveis, fui pra essa casa. No mesmo dia eu consegui esse trabalho. Fui trabalhar de faxineira, arrumei um serviço lá registrado. E falei pra ele, falei, tô trabalhando, já arrumei a casa, já tô morando lá em Astorga. Aí ele, eu não vou. Aí eu falei, você vai. Aí comecei a chamar ele pra vir, né? Daí ele começou a ir e não aguentou muito, não. 2 meses depois ele tava morando lá também. Daí mudamos pra Arapongas, né? Aham. E ali começamos uma vida de casal, né? As coisas começaram a melhorar, mas a Laurene não era curada. Então, ainda... Daí começou as confusões entre nós. Eu sempre olhava pra ele e não conseguia achar que ele me amava e nem ter dentro de mim que eu amava ele. Então, eu pensava assim, eu ainda vou encontrar a pessoa que eu amo. Eu ainda vou encontrar ainda a pessoa que eu amo. E tinha certeza no meu coração que ele amava essa outra moça, que ele tinha tido um relacionamento com ela antes de mim, porque Entendi. eu ouvi muito isso, né? Tipo, ele tinha que ter casado com a outra, ele tá com você porque você tá grávida, porque minha sogra falava muito isso, as pessoas falavam, né? Nós ia nas lojas, assim, comprar as coisas, e aí as pessoas falavam assim, o que ela é tua? Ela fala assim, ela é simplesmente a mãe do meu neto. Assim, na lata? Na lata. E aí, às vezes, perguntava até pra ele, falava assim, o que ela é tua? Ela é mãe do meu filho. Então, aquilo foi gerando dentro de mim que realmente não existia amor. E em uma conversa, a minha sogra falou assim, quando o Matheus, o meu filho, né, de fazer 10 anos, ele vai separar de você pra ficar com fulana, né? Que era essa mulher que ele tinha tido um relacionamento. Ele conversou com ela e eles têm esse acordo. E aí eu peguei e eu tinha aquilo dentro do meu coração. Então, com as feridas, com mais as palavras que eu tinha escutado, então eu não conseguia ver amor. E ele sempre afirmando que me amava. Ele sempre falava, não, eu te amo. Não é mais isso, né? Se eu não te amasse, eu não estaria aqui com você, né? Nós temos uma família. E as feridas não me deixavam enxergar isso. Então, eu sempre procurava, eu sempre olhava. E se alguém me olhasse, eu achava, aquele lá me ama. Aquele lá vai dar certo. Aí eu queria separar. Aí eu falava pra ele, vamos separar. Então, aí nessa fase começou eu querer separar. E ele sempre conversava e falava, não, amor, não é isso. Né? Não é isso, né? Vamos continuar, Deus vai nos abençoar, vai dar certo, vai dar certo. E assim foi. A gente ficamos ali em Arapongas uns 3 anos. E depois voltamos de novo para Astorga. Que daí foi na onde... Aí em Arapongas ele aprendeu a trabalhar com gesso, né? Ele foi trabalhar numa empresa de decoração de gesso. E aí nós fomos para Astorga, de volta para a fazenda, para esse lugar da minha sogra, na casa da minha sogra, onde minha sogra morava, no sítio. E... Só que quando nós voltou todas as brigas de novo. Aí nós ficamos 6 meses e eu falei, não, vou embora de novo.
Falei pra ele, não é aqui mais, vamos embora. E foi onde eu arrumou um serviço no colégio agrícola lá da cidade. Porque ele sempre morou em sítio, então ele entendia de tudo assim. Aí ficamos nesse colégio agrícola, que foi onde eu fui trabalhar. Sempre trabalhamos junto. Nunca trabalhamos separado. E aí, por causa dos ciúmes, por causa de briga, por causa da desconfiança. Então, sempre estávamos perto. Aí, nesse colégio agrícola, eu fui trabalhar. Eu cuidava da parte do retiro ali. Ele era gerente, dava aula prática para os alunos. E ficamos ali. Nós ficamos ali uns 4 anos. E depois desses 4 anos, nós saímos desse colégio agrícola. Eu tive uma síndrome do pânico. Porque nesse meio tempo, nós ia na igreja católica. Porque como minha sogra ia, a gente também ia. E ali eu fui aprendendo, eu fui indo nos encontros, eu fui aprendendo sobre maldição, intercessão. Então, eu era uma mulher de muita oração. Entendi. Mas não vivia. Entendi. Eu orava, mas não conhecia Jesus. Aham. Eu orava pelas pessoas, a minha sogra, ela atendia, né, numa igreja, atendia pessoas em oração, intercessão. E às vezes eu ia com ela, a gente orava de manhã junto, porque daí nós brigava. Era assim, como eu falei, né, que eu sou muito fácil em perdoar. Então nós brigava, às vezes ela me batia, no outro dia eu tava lá pedindo perdão. E como a minha mãe batia, e pra agradar minha mãe nós limpava a casa, então o que eu fazia? Eu ia lá e falava pra ela, deixa que eu vou limpar a tua casa. Então eu, pra ter amizades, se eu te conhecesse hoje, eu já falava, você quer que eu te ajude a limpar a casa? Uau. Pra conquistar as pessoas. Porque pra conquistar minha mãe, eu tinha que limpar. Então, eu pensava o quê? Para as pessoas me amar, eu tenho que limpar a casa dela. Então, eu já me oferecia para limpar. Então, quando minha sogra brigava, eu ia lá, me perdoa, né? Eu quero te pedir perdão e tal. E amanhã eu venho e vou fazer uma faxina para você e tal. E ajudava, sempre ajudei muito ela. Ajudei as pessoas que moravam próximo. Sempre fui muito de querer fazer para as pessoas, mas era esperando ter amor das pessoas. Entendi. Não era porque... Só que eu não discernia isso naquela época. Mas eu fazia esperando ter amor, ser amada por alguém. Então, eu sempre fui muito de servir as pessoas. Então, até hoje, a minha linguagem de amor é ato de serviço. Entendi. Porque eu amo servir. E aí, eu fazia isso. E quando nós saímos dali, né, nós voltamos lá, tava nesse colégio agrícola, me deu uma síndrome, eu tava fazendo um curso que era lá na igreja católica, né, que eu falo assim, ela tem os seus pontos, mas tem muita coisa boa, porque ali eu aprendi muito sobre oração, aprendi muito sobre intercessão, né, nós ficamos 15 anos ali na igreja católica, na renovação carismática, aí nós ministrava curso para casais, nós era, né, da Sagrada Família, movimento familiar, eu e meu esposo, mas ministrava no outro dia tava quebrando pau. Aham. E aí, nesse tempo me deu uma síndrome do pânico muito forte, que era já o Senhor me chamando, né? Eu até falo muito assim para as pessoas, né? Se em depressão, por muito tempo as pessoas falam assim, é Satanás. Tá depressiva é porque não tem Deus. No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, a depressão é o chamado de Deus. Olha. É quando o Senhor fala assim, acorda. É a alma gritando. Tipo, por socorro mesmo. É a alma quando fala assim, não aguento mais isso. Eu preciso mudar. É a alma gritando, você precisa tomar uma atitude. E no meu caso foi isso. Eu comecei a ter essa depressão, tive uma síndrome do pânico. E foi muito difícil. Foi um tempo difícil. E ali eu vi o amor do meu marido por mim. Porque ele cuidou de mim, ele não abandonou. E eu fiquei 1 ano tomando remédios fortes, controlado, né? A ponto de o médico pedir internação em clínica psiquiátrica. Meu Deus. Na época. E aí ele e a minha mãe não deixou. A minha mãe falou, não, vamos cuidar dela em casa, não vamos deixar internar, nós vamos conseguir. E eu falo também, foi muito cuidado de Deus comigo. E eu fui para casa. E chegando em casa... eu tive uma experiência com Deus, que hoje até eu li uma palavra lá e eu falei, Senhor, é sobre isso, né? Em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 2 fala sobre isso. Fala assim, somente quem está em Cristo entenderá. Né? Somente quem está em Cristo entenderá. Que nesse lugar eu tive uma experiência com Deus, que foi o meu encontro com Deus. Ali foi o meu encontro com Deus. Eu deitei e eu saí, a minha alma saiu do meu corpo. Eu andei pela minha casa. Meu Deus. Eu vi o meu filho e o meu esposo. E eu fui sugada pelo teto da minha casa. Eu vi minha cidade e eu subi aos céus. Meu Deus. Acima das nuvens.
E ali eu tive uma experiência linda, porque eu vi 3 mulheres de branco, 3 senhoras. E elas falavam assim, vem aqui, corre aqui, vem ver. E eu falava assim, vem ver o quê? O que essas mulheres tá falando, né? Aí elas, vem ver, falava pra mim. E eu fui, e na hora que eu fui assim, eu olhei, o céu se abriu, e eu me via dentro de um caixão. E eu via toda a minha família ao redor. E elas falavam assim, tá vendo como essa família ama ela? Eles estão tudo sofrendo. Eles têm um amor muito grande por ela. E eu falava assim, mas sou eu que tô lá? Eu falava pra elas, desesperada, sou eu que tô lá. Elas falavam assim, então, essa família te ama. Olha lá, eles te amam, estão todos chorando. Olha o desespero desse marido. Ele tem um amor muito grande. E aí eu falava, não, eu não posso morrer. Eu falava, chama Deus. Eu bem barraqueira, né? Eu falava bem assim, bem ousada. Chama Deus, porque eu preciso falar com ele. Eu não vou morrer. Eu não posso, não chegou a hora ainda. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho muita coisa pra consertar ainda. Eu preciso falar com meu marido. Eu preciso entrar no reino do céu. Eu quero a salvação, eu falava pra elas. E aí elas falavam, aí elas ficavam, silenciou, e eu peguei e ouvi a voz de Deus. Uau. Que falou assim, filha. E aí eu falei assim, pai, eu quero a salvação. Uau. Me dá mais uma oportunidade. E eu falei pro Senhor, me dá só mais uma oportunidade. Eu te prometo, eu te juro que eu nunca mais vou pecar contra ti. Uau. Eu nunca mais vou fazer coisas erradas. Me dá mais uma oportunidade. Não me leva agora. E aí, nesse momento, eu fui abduzida de volta. E eu andei pela minha casa. E eu olhei pro meu filho e eu chorava. Eu olhei pro meu esposo. E eu sentei no meu corpo. E eu voltei. E aí eu voltei desesperada. E eu comecei a orar. Acordei meu marido, contei pra ele. Falei, amor, eu ia morrer, amor. Eu vou morrer. Era 4 horas da manhã, eu fiz ele levantar aí na porta da igreja comigo. Falei, eu preciso confessar pro padre. Tudo que eu fiz de errado, eu preciso confessar, porque eu vou morrer. Eu pedi uma oportunidade pra Deus, mas eu vou morrer. E aí meu marido falou, não, amor, não. Eu falei, vamos comer na igreja. Ele foi comigo, 4 horas, nós sentamos na porta da igreja. Quando o padre chegou, eu contei pra ele. E aí ele deu um conselho lá, falou que não, explicou e tal. E eu voltei pra casa. Só que o incrível foi que nunca mais eu tive crise de pânico. Meu Deus. Na mesma hora eu fui curada. Essa experiência eu fui curada. Eu nunca mais tomei um remédio. Eu tomava na época Rivotril sublingual, eu tomava Rivotril em gota, eu tomava Coredate paroxetina 1000 miligramas, eu tomava Serenata, eu tomava vários remédios. Que a médica falou que nunca ia poder ser tirado. E tipo, tu tirou isso aí ou tu não quis mais e... Parei na hora, eu não precisei mais. Entendi. Eu tive uma síndrome do pânico porque eu fiquei 30 dias sem dormir, que eu não dormia. Eu tinha medo de dormir porque eu achava que se eu dormisse eu ia morrer. Olha. E aí eu não dormia e não deixava ninguém dormir. Eu ficava louca dentro de casa e eu falava, ninguém vai dormir, porque quem dormir vai morrer. Então, ali eu já fui curada na hora. E eu selei isso no meu coração. De nunca mais pecar contra o Senhor. Meu Deus. E toda vez que eu ia fazer algo de errado, o Senhor me lembrava da promessa que eu tinha feito a Ele. E ali começou o meu processo com Deus. Porque eu comecei a orar. E, como sempre, o Senhor entrega uma Isabel para alguém. O Senhor me entregou uma Isabel. E, literalmente, o nome dela é Isabel. Meu marido foi fazer um serviço para uma mulher. E ela veio e começou a conversar comigo. Eu comecei a contar a minha história para ela. E ela era da Presbiteriana Renovada. Que, por incrível que pareça, era a igreja que eu ia quando eu era criança. Olha. Né, que eu ia tomar café. E aí ela começou a conversar comigo. E ela falou assim, Laurine, eu quero ser sua amiga. Eu falava assim, amém, Isabel. Eu pensava, o que essa mulher quer comigo, Senhor Jesus? Quem quer ser minha amiga? Eu, do jeito que eu sou. A mulher era toda certinha. Ela até em falar tinha uma mansidão. Eu falo pra ela que ela é um anjo que caiu do céu, aquela mulher. E aí eu bem briguenta, bem barraqueira, bem diferente, escandalosa. Eu só falava de 10 palavras, 9 era palavrão.